Boa noite a todos. Estou aqui novamente para dar continuidade ao curso do Pré-Colune e hoje nós vamos falar brevemente sobre água e sais minerais. E ao final da aula nós temos 2 exercícios para resolver são coisas bem rápidas também. Bom, então os organismos que existem no planeta, eles são muito diferentes entre si quando a gente olha assim a olho nu, olha de uma maneira mais geral. Mas se a gente for analisar quimicamente, eles possuem semelhanças, porque esses organismos, eles são formados por diversos átomos e moléculas. E esses átomos e moléculas, eles conseguem se agrupar através de ligações específicas, e aí, ao se agruparem, eles sintetizam, eles conseguem criar grandes constituintes químicos que se relacionam formando o indivíduo. Então, a gente tem essa diferença quando a gente vai analisar, certo? De uma maneira mais geral, por exemplo, um organismo de uma espécie é completamente diferente de um organismo de outra espécie, mas se a gente for analisar quimicamente, esses organismos, mesmo que muito distintos, possuem semelhanças. E essas semelhanças estão nesses constituintes químicos que nós vamos falar hoje. Essa mudança pode variar também em relação aos constituintes químicos, até em indivíduos da mesma espécie, porque indivíduos mais velhos, por exemplo, possuem a constituição química completamente diferente de organismos mais novos, mas ainda tem essa semelhança, porque como são constituintes químicos, a gente consegue correlacionar esses constituintes com a formação dos organismos, certo? Então, os compostos químicos, eles são divididos em 2 grandes grupos. Os compostos orgânicos, que são aqueles formados predominantemente por carbono, hidrogênio, oxigênio, e eles estabelecem e formam as funções orgânicas do nosso organismo. E nós temos os compostos inorgânicos, que são aqueles que geralmente não possuem carbono em sua estrutura. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. E como exemplo, nós temos a água e os sais minerais. Bom, então a molécula de água, para começar a falar sobre a água, ela é uma molécula que é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio. Então a gente já falou em aulas passadas também, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio. O oxigênio, se a gente for analisar ele quimicamente, ele é uma molécula mais eletronegativa que os átomos de hidrogênio. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Então, ele possui uma carga mais negativa. Enquanto que os hidrogênios possuem carga positiva. Então, essa distribuição assimétrica dos pares eletrônicos faz com que a água ela seja reconhecida como uma molécula que é capaz de interagir com outras moléculas que possuem cargas opostas. Então, como tem essa diferença de cargas elétricas na molécula de água, a água ela consegue melhor interagir com outras moléculas. E ela também tem uma grande capacidade de interagir com outras moléculas de água. Então, além de interagir com moléculas de cargas opostas, nós temos a interação de moléculas de água com moléculas de água, através da ligação do hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra molécula. Porque se a gente lembrar, cargas positivas atraem cargas negativas. Então, como o hidrogênio ele é mais positivo e o oxigênio ele é mais negativo, como tem essa diferença de cargas elétricas na molécula de água, eles conseguem se relacionar, conseguem se interagir. Então, a água ela é muito importante. Bom, do corpo humano, 70% é constituído de água. Então, é uma porcentagem muito expressiva dentro do corpo. E temos também animais que essa porcentagem é maior ainda. Por exemplo, os quinidários, a constituição do corpo, 90% do corpo é constituído de água. Então, a gente vê aí que a água ela possui uma grande importância para os organismos, certo? Então, quais são as funções da água? A água ela é considerada um solvente universal, porque ela atua dissolvendo a maioria dos solutos que passam a ter suas partículas mais afastadas. Então, uma função muito importante das moléculas de água, da água, é que ela é considerada um solvente universal. Então, ela consegue dissolver muitos solutos. Não vamos usar a palavra todas, né? Todos os solutos,
porque é uma coisa bem complexa, a gente vê que sempre tem alguma exceção, mas a água ela consegue dissolver a grande maioria dos solutos. Então, por isso ela recebe o nome de solvente universal. E como ela possui essa capacidade de dissolver as substâncias, ela também é considerada um meio para as reações químicas dentro do organismo. Então, as reações metabólicas, elas ocorrem em contato com a água, porque a água ela consegue garantir o movimento entre as partículas dissolvidas. E aí essas partículas dissolvidas se chocam umas com as outras, né? Porque a água ela consegue, quando ela dissolve essas moléculas, ela consegue agitar e faz com que essas moléculas dissolvidas se choquem umas com as outras e assim dando início às reações químicas do organismo. Então, são duas funções muito importantes: solvente universal e um meio para as reações químicas, as reações metabólicas do organismo. Bom, então depois de falar da água, eu falei que era bem curtinho os conceitos, nós vamos falar sobre os sais minerais. Os sais minerais, eles, desculpa, são compostos minerais que podem ser encontrados de duas formas no nosso organismo. E cada forma está relacionada com a sua função. Então, nós temos íons dissolvidos, que são localizados em pequenas porções, pequenas concentrações no interior, e atuam na regulagem metabólica do organismo. E nós temos os estruturais, que são encontrados em grandes concentrações e possuem função plástica, compondo a estrutura de macromoléculas e tecidos. Então, a principal função dos íons inorgânicos é atuar na regulação e na ativação enzimática, agindo como cofatores. A gente vai explicar o que são esses cofatores e aí vocês vão entender melhor. Então, muitas enzimas ou proteínas, para desempenhar suas funções, necessitam de serem ativadas por outras moléculas, que são geralmente esses cofatores. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos uma enzima, e a enzima, para ela poder desempenhar o seu papel, ela precisa de se ligar ao substrato, certo? Então ela vai se ligar ao substrato e vai transformar aquele substrato, vai acontecer reações químicas da enzima com esse substrato. Mas se a gente analisar, olha só, por exemplo, o substrato, ele possui uma forma completamente diferente dessa da enzima aqui. Então, aqui no exemplo, nós temos o substrato com um formato triangular e a entrada para ele encaixar com a enzima é uma entrada mais quadrada. Então, se a gente reparar bem, o substrato ele não consegue se ligar com a enzima. Então, a enzima ela não vai conseguir desempenhar o seu papel. Então, aí, quem entra em ação? O cofator, que são esses íons que a gente está falando de sais minerais. Porque esse cofator, ele se liga à enzima, e quando ele se liga à enzima, ele consegue transformar essa entrada, tá vendo? Era uma entrada mais quadrada, a entrada ficou triangular e ficou própria para o encaixe entre a enzima e o substrato. Então, nós falamos que essa molécula que fez essa transformação na enzima, nas proteínas, é um cofator, porque a enzima ela precisa desse cofator para poder se ligar ao substrato. Então, no produto final, nós temos a enzima ligada ao cofator e ao substrato. Então, esses íons os sais minerais são muito importantes, principalmente para funções como essa. Bom, os sais minerais, nós temos diversos exemplos, e aqui eu coloquei alguns. Nós temos, por exemplo, o cálcio, que é o componente dos ossos e da lamela média das células vegetais. Ele também pode atuar na coagulação sanguínea e na contração muscular, os íons de cálcio. Nós temos o ferro, que é constituinte dos citocromos, que participam da respiração celular, e da hemoglobina, que transporta o O2 pelo corpo. Então, nós temos o ferro associado principalmente com a hemoglobina. Lembra que a gente precisa de oxigênio para poder transportar, para poder oxigenar as células, oxigenar o nosso corpo? Então, o ferro, juntamente com a hemoglobina, é o responsável pelo transporte do gás oxigênio para dentro do nosso corpo, para dentro das nossas células. Então, o ferro, junto com a hemoglobina, consegue realizar esse papel. Nós temos o iodo, que controla a função da tireoide, ativa o funcionamento cerebral e evita o depósito de gordura nos tecidos. E nós temos o zinco, que atua no controle muscular, participa do metabolismo de proteínas e carboidratos. Então, os sais minerais, nós temos uma grande e vasta variedade de sais minerais.
Esses são alguns exemplos. Eu deixei também para dar, no final, um exemplo muito importante, que são os sais minerais presentes no corpo, que são o sódio e o potássio. E por que eu deixei para falar deles depois? Porque eles desempenham um papel na membrana plasmática que a gente chama de bomba de sódio e potássio. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, porque pode complicar um pouco o entendimento de vocês, mas vocês têm que saber que o sódio e o potássio são sais minerais de extrema importância, porque eles atuam na membrana plasmática nas bombas chamadas de bomba sódio e potássio. E essa regulagem da bomba de sódio e potássio auxilia no equilíbrio osmótico e na condução do impulso nervoso através dos neurônios. Então, o sódio e o potássio, eles são muito importantes para o equilíbrio osmótico do nosso corpo e na condução do impulso nervoso através dos neurônios. Bom, então, nós vamos agora passar para os exercícios, né? Foi bem rapidinho essa matéria. E um exercício a gente vai resolver e o outro eu gostaria que vocês pensassem porque ele é uma coisa mais aberta. Então, número 1. Sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o íon de cálcio. Letra A, que, letra A, atua na formação de ossos e dentes. Letra B, está presente na composição de hormônios da tireoide. Letra C, atua na digestão. Letra D, é um componente extremamente importante nas hemácias. E letra E, faz parte da bomba de cálcio-potássio. A letra E a gente já viu que não é, porque a bomba não é de cálcio e potássio, ela é de sódio e potássio. Então não é a letra E. Então, foi o primeiro exemplo que eu dei, dos íons de cálcio. Eles atuam na formação de ossos, na constituição dos ossos e dos dentes. Então, os dentes do nosso corpo e os ossos, eles são formados por íons de cálcio. Então, a alternativa que a gente marcaria nessa questão era a alternativa A. E a última questão a água é um elemento fundamental de importância para a vida de todas as espécies da natureza. Quais as principais contribuições da água para o ser humano? Então, é uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem. Ela tem diversas respostas. A gente já viu que grande parte do nosso corpo é constituído por água. A água é extremamente importante para o nosso corpo. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho acerca disso, até para poder conseguir elevar os pensamentos, a pensar também sobre a importância da água, a preservar a água, até essa conscientização. Então, essa é uma questão que eu não gostaria de responder, eu gostaria que vocês pensassem. E é só isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos e nos encontramos numa próxima oportunidade, certo? Boa noite a todos. E é isso aí.